E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1136. Ainda não acabou a 1135, hoje é quinta-feira, 18 horas, tá? Tem 4 jogos ainda. E na 1136, 10 jogos da Série A e 4 da Série B. Semana que vem aí vai ter uns timinhos jogando jogos importantes da Sul-Americana, jogo de volta, alguns dois ainda vão jogar hoje. E o mais importante aí, quem viu já a Copa do Brasil aí, tem 2 joguinhos para mim bem top, Corinthians e Grêmio, lá atrás. 2 times estão brigando para não cair. E um dos possíveis campeão do Brasileirão também, né? Palmeiras e Flamengo, 2 jogão. Mas bora lá, vamos lá para 1136. Jogo 1, Palmeiras e Cruzeiro. Hoje, quinta-feira, 18 horas, o Palmeiras é o vice-líder, 10 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Jogando na sua arena são 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em casa também fez 2 ou 3 gols por jogo. Tem a segunda melhor defesa. Pega o Cruzeiro, que é o 6º colocado. 9 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Fora de Belo Horizonte são 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Vem aí de 3 vitórias seguidas. E aí nós temos aqui, né, nos últimos 5 jogos, entre eles, Palmeiras, Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras, tivemos aí 1 empate e 4 vitórias do Palmeiras. Meu amigo, jogão, tá? Pelo último jogo do Palmeiras, eu vou Palmeiras seco aqui também, tá bom? Jogo 1, Palmeiras seco. Jogo 2, Flamengo e Criciúma. Flamengo é o 3º colocado por enquanto. 9 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Jogando no Rio, são 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Tem um dos melhores ataques. Pega o Criciúma, que é o 14º colocado. 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Fora de Criciúma, 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Fora, perdeu os 3 últimos jogos por 2-1. Os últimos 5 jogos entre ele, Flamengo e Criciúma, Criciúma, Flamengo, 1 empate e 4 vitórias do Flamengo. Flamengo também favorito, né? Se jogar sério também ganha esse jogo aqui fácil. Eu vou de Flamengo seco também, todos os meus cartões. Vou fazer mais de um cartão, hein? Jogo 3, CRB e Ituano. CRB é o 13º da Série B. 2 pontinhos da zona de rebaixamento. 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Em Alagoas são 5 vitórias e 2 empates. Esse ano em casa só perdeu 2 jogos durante o ano todo, hein? Eu estou falando aí de Copa do Nordeste, Estadual, Copa do Brasil e o Brasileirão da Série B. O Ituano é o 19º colocado, 3 vitórias, 2 empates, 10 derrotas. Fora de Itu, não vai bem, 1 empatezinho só e 6 derrotas. Em 2024, não tem nenhuma vitória fora de casa, no Paulistão e no Brasileirão. Em cada jogo fora, leva em média 2 gols por jogo. Nos últimos 5 jogos entre CRB e Ituano, Ituano, CRB, temos aqui 3 empates e 1 vitória para cada. Então aqui outro joguinho bem complicado, mas aqui o Ituano não vai bem fora de casa. Eu vou de CRB e Ituano seco, aliás, CRB e empate. É um duplo em todos os meus cartões. Eu estou em dúvida se vou fazer 7 ou 9 cartõezinhos, mas em todos eles vai estar o duplo aqui nesse jogo. Jogo 4, Paysandu e Ponte Preta. Paysandu é o 12º na Série B, 4 vitórias, 8 empates, 3 derrotas. Jogando em Belém, não perdeu ainda, são 2 vitórias e 5 empates. Pega a Ponte Preta com a mesma pontuação e é o 11º colocado. 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Fora de Campinas, são 4 empates e 4 derrotas. Não venceu ainda fora de Campinas. Mas nesses 8 jogos, só fez 2 gols. É muito ruim fora de casa fazer gol. Em 6 jogos, não fez nenhum gol. Nos últimos 5 jogos, entre Paysandu e Ponte, Ponte e Paysandu, 1 empate, 1 vitória do Paysandu e 3 vitórias da Ponte Preta. Eu acho aqui que o Paysandu, pelo fator casa, é um pouquinho mais favorito, tá? Jogou bem os últimos 2 jogos, eu assisti os últimos 2 jogos do Paysandu, me lembro bem de quem contra quem. E aqui, não sei se eu vou jogar 7 ou 9 cartões, mas eu vou colocar alguns palpites aqui.
Paysandu, empate, Paysandu, ponte, ponte, empate. Vou misturar um pouquinho aqui, tentar fechar um triplo aqui nesse jogo. Mesmo Paysandu sendo favorito. Acho que a ponte pode empatar e pode até ganhar esse jogo aqui e tirar muita gente da Lotec, hein? Jogo 5, Botafogo do Rio e Internacional. Botafogo, líder do Brasileirão. Essa é pela 4 rodadas, já que é líder, né? Não está em sequência, tá? Mas em 4 rodadas dessas 17 rodadas, o Botafogo termina como líder. Tem 11 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Jogando no Rio de Janeiro são 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Junto com o Flamengo, tem o melhor ataque do Brasileirão. E é a terceira melhor defesa. Fez gol em todos os 17 jogos. Pega o Internacional, 13º colocado, 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Jogando fora, né? Teve uns problemas, então colocar fora. 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Melhor defesa, mas tem o segundo pior ataque. Tá? Para piorar, na terça-feira, tem o jogo de volta contra o Rosário Central e tem que vencer, porque perdeu de 1-0. Um empate, fica fora da Sul-Americana. Aí fica aquela dúvida, né? Vai poupar? Quantos jogadores vão poupar? Mas independente de qualquer coisa, eu acho que o Botafogo é favorito, tá? Talvez ali caiba um empatezinho, mas eu vou de Botafogo seco. Jogo 6, Grêmio e Vitória. O Grêmio é o 18º colocado, 3 vitórias, 2 empates, 10 derrotas. Como mandante, 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Tem o pior ataque da Série A, em 7 jogos não fez gol, perdeu os últimos 3 jogos e pega o Vitória, que é o 16º, um pouquinho acima, 4 vitórias, 3 empates e 10 derrotas, o número de derrotas é o mesmo. Fora da Bahia, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Fora, perdeu os últimos 2 jogos. E nos últimos 5 jogos, entre eles, Grêmio e Vitória, Vitória e Grêmio, nós temos aqui 3 vitórias do Grêmio e 2 empates. Eu acho que o Grêmio tem a obrigação de ganhar, já que o Vitória também está brigando para não cair. Tá? Eu vou seco no Grêmio, não descarto aqui o empatezinho, mas o Grêmio jogou muito bem o último jogo contra o São Paulo e eu vou de Grêmio. Jogo 7, Atlético Mineiro e Vasco. O Atlético Mineiro é o 11º colocado, 5 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, jogando em Belo Horizonte. 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Tem um ótimo elenco o Atlético Mineiro, apesar de não estar indo bem. Pega o Vasco, 1 pontinho só na frente, é o 9º colocado, 7 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. Fora de São Januário são 2 vitórias, 6 derrotas, não empatou. Só tinha derrotas, né, mas venceu os 2 últimos jogos. Foram 6 derrotas seguidas e depois essas 2 vitórias. Ganhou do Atlético Goianiense e do Internacional. Nos últimos 5 jogos entre Atlético Mineiro e Vasco, Vasco Atlético Mineiro, 1 vitória para o Atlético Mineiro e 4 vitórias do Vasco. Joguinho bem complicado também. Meu palpite favorito vai ser o empate. Mas também, desculpa, tá? Nos meus 7 ou 9 cartõezinhos, eu vou misturar um pouquinho Atlético Mineiro empate, Atlético Mineiro Vasco, empate Vasco, porque é um jogo para triplo. É bem difícil esse jogo aqui, tá? O Vasco pode ganhar, Atlético Mineiro também, e o empate eu acho que é o favorito, mas eu vou dar uma misturada aí nos meus cartões. Jogo 8, Bahia e Corinthians. Continuando aqui, jogo 8, tá bom, pessoal? Eu vou refalar o jogo 8. Bahia, com uma ótima campanha, é o 5º colocado, 9 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Jogando em Salvador, são 7 vitórias e 1 derrota, tá? Não empatou em casa ainda. Um dos melhores ataques e a terceiro melhor, é o terceiro melhor ataque, tá? Pega o Corinthians, que é o 17º, 3 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. Fora da arena, não venceu ainda, são 2 empates e 7 derrotas. Mas vem aí cheio de mudanças no seu time, acabou de contratar gente nova, talvez tenha jogadores estreando esse final de semana. Fora, perdeu os 3 últimos jogos e pior, não fez nem gol neles, tá? Nos últimos 5 jogos entre Corinthians, Bahia, Bahia e Corinthians, temos 2 empates, 2 vitórias do Bahia,
e uma vitória do Corinthians. O Bahia vai muito bem contra o Corinthians, é favorito, eu vou seco, eu vou jogar Bahia, mas também vou fazer uma mistureba aqui nos meus 9 cartões, os 7 cartões. Bahia empate, empate Corinthians, Corinthians empate, tá bom? Mas o Bahia é favorito e é o meu jogo principal. Jogo 9, Guarani e Goiás. Guarani é o lanterna da Série B, uma vitória, 4 empates, 10 derrotas. Em Campinas, uma vitória, 3 empates, 4 derrotas. Mesmo em casa, em 4 jogos não conseguiu fazer gol. 11 pontinhos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. É o pior ataque e a segunda pior defesa. É candidato sério a voltar para a Série C. Pega o Goiás, que é o 9º colocado, 6 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Fora de Goiânia, uma vitória, 2 empates, 5 derrotas. Hora de mudar, né? Já que nos últimos 5 jogos fora perdeu todos e não fez nenhum gol. Nos últimos 5 jogos, entre eles Guarani e Goiás, Goiás-Guarani, foram 2 empates e 3 vitórias do Goiás. Meu amigo, o Guarani pode ganhar esse jogo aqui? Pode, mas não vou arriscar o meu dinheiro no Guarani. Eu vou fazer um duplo em todos os meus cartões aqui, empate e Goiás. Jogo 7, Fortaleza e Atlético Goianiense. O Fortaleza é o 7º colocado, 8 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Jogando no Ceará, ainda não perdeu, são 6 vitórias e 3 empates. Além de não perder em casa, em 4 jogos não levou gol. E nos outros 5 jogos só levou 1 gol por jogo. Muito bom Fortaleza. O Atlético Goianiense é o 19º. 2 vitórias, 5 empates, 10 derrotas. Fora de Goiânia, 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Perdeu os 2 últimos jogos fora por 3-1. Os 2 últimos jogos no Ceará foi 1 empate e 1 vitória pro Fortaleza. Meu amigo, Fortaleza bem favorito, né? Quem tá vendo o jogo do Fortaleza tá bem legal. Eu vou de Fortaleza seco em todos os meus cartões. Jogo 11, joguinho difícil também. Juventude e São Paulo. Juventude é o 12º colocado, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Jogando em Caxias, são 5 vitórias, 3 empates, ainda não perdeu, mas tudo tem a sua primeira vez, né? Pega o São Paulo, que é o 4º colocado, 9 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Fora do Morumbi, também vai bem, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Pela sequência que ele vem de um perde, ganha, perde. Então aqui está na hora de ganhar de novo. Vem jogando bem. O último jogo foi muito bom. Teve muita chance de fazer gol, mas só fez 1. Os últimos 5 jogos entre Juventude e São Paulo e Juventude, foram 2 empates e 3 vitórias do São Paulo. Eu vou de duplo aqui. O Juventude pode ganhar esse jogo aqui? Pode, tá? Também tem direito a ganhar esse jogo aqui, mas ainda não perdeu, está na hora de perder. Eu vou de dupla aqui em todos os meus cartõezinhos, 7 ou 9, não sei quantos eu vou fazer. Eu vou de empate e São Paulo. Jogo 12, Bragantino e Atlético Paranaense. O Bragantino é o 10º colocado, 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Em Bragança Paulista são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Muito forte em casa. Venceu os últimos 3 jogos. Empatou no jogo de ida contra o Barcelona. Agora na quarta-feira tem o jogo de volta. Aí a gente fica na dúvida, vai poupar? Quantos vai poupar, né? Pega o Atlético Paranaense, que é o 8º colocado, 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Fora de Curitiba, são 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Mas aí, né, de novo, hoje tem jogo, hoje, quinta-feira, tem jogo ainda hoje à noite, pela Sul-Americana contra o Cerro Porteño, fora de casa. E na outra quinta-feira o jogo de volta. Quer dizer, se perder hoje de feio, será que vai poupar alguém para ganhar do Bragantino? Se ganhar hoje à noite, não deve poupar ninguém. E aí fica naquela dúvida os 2 times, né? Eu sei que aqui é o seguinte, acho que o Atlético Paranaense é favorito, tá? O Bragantino pode ganhar ou empatar. Acho que o Atlético Paranaense é favorito. Mas eu vou fazer aqui alguns cartõezinhos aqui nos meus cartões de 7 ou 9. Atlético Paranaense empate, Atlético Paranaense Bragantino, Bragantino empate, tá bom? Vou tentar fechar esse joguinho aqui também com triplo.
Jogo 13, Botafogo de São Paulo e Brusque. Botafogo de São Paulo é o 17º na Série B, 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Em Ribeirão Preto são 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. É o terceiro pior ataque e tem um pontinho para sair da zona do rebaixamento. Pega o Brusque, um pouquinho pior, é o 18º, 2 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Fora de Brusque ainda não venceu, foram 4 empates, 4 derrotas. Tem o pior ataque da Série B, empatou em 1-1 os últimos 3 jogos foi 1-1 fora de casa. Os últimos 3 jogos fora de casa, o Brusque empatou em 1-1. Eu acho que o Brusque até pode ganhar, mas não acredito não. Fico mais com o Botafogo e o empate. Eu vou fazer um duplo aqui em todos os meus cartões. Jogo 14, Cuiabá e Fluminense. Cuiabá é o 15º colocado, 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Em Cuiabá, 1 vitória, 5 empates, 10 derrotas, vai melhor fora do que em casa. Desculpa, hein, pessoal, vou voltar, tá? O Cuiabá é o 15º colocado, 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Em Cuiabá, 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. 2 pontinhos da zona de rebaixamento. E hoje tem o jogo de ida e na quinta-feira tem o jogo de volta contra o Palestino. Tá? A gente fica na dúvida se ele vai poupar ou não. Misturei um pouquinho o Cuiabá com o Fluminense, tá bom? Desculpa. Então eu vou repetir. O Cuiabá é o 15º colocado, 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Em Cuiabá, 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas. Está a 2 pontinhos da zona do rebaixamento. Hoje o Cuiabá tem um jogo de ida e na quinta-feira que vem tem um jogo de volta pela Sul-Americana contra o Palestinos. Se perder hoje, pode ser que poupe alguém ou não, é bem difícil. E o Cuiabá pega o Fluminense, lanterna da Série A, em 16 jogos, 1 vitória, 5 empates, agora sim 10 derrotas. Fora do Rio ainda não venceu, 1 empate e 8 derrotas. Também fora de casa em 8 jogos, em 9 jogos, em 5 deles não fez gol. E nos outros só 1 gol por jogo. Mas o elenco do Fluminense não é ruim, tá? Tá na hora de tentar dar uma melhorada e ganhar algum jogo. Nos últimos 6 jogos entre Cuiabá, Fluminense e Cuiabá, 1 empate, 1 vitória do Cuiabá e 4 vitórias do Fluminense. Acho que o Fluminense tem tudo para ganhar esse jogo aqui, tentar subir na tabela, tentar acordar um pouquinho, melhorar o astral do time, da torcida. Eu vou de Fluminense seco, tá? Acredite se quiser, mas eu vou fazer isso aí. Pessoal, tá aí meu joguinho, tá bom? Ainda tem jogo hoje e vamos aguardar o que acontece com esses joguinhos da Sul-Americana hoje, primeiro jogo. Tem 2 times jogando aí, tá bom? Abraço aí para todo mundo, um bom final de semana.